Olá, gente. Meu nome é Tatiana, sou aluna de licenciatura em Geografia da Uninter Polo Pindamonhangaba, São Paulo. O trabalho de hoje é sobre o perfil do solo. Eu vou apresentar para vocês como ocorre a formação do solo, ok? Popularmente falando, entendemos por solo uma massa maciça de terra que a gente pisa, por onde podemos caminhar, construir, plantar e por aí vai. Mas qual é o conceito de solo, né? O solo ele seria o resultado de partículas minerais e orgânicas que vão sendo depositados em camadas que seriam chamadas de horizonte. Existe no território brasileiro uma classificação que diferencia 13 tipos de solo. Aqui na nossa região, Pindamonhangaba, São Paulo, o tipo de solo encontrado é o latossolo, que seria um solo altamente intemperizado. As cores desse solo variam de brunadas avermelhadas ou amareladas, sendo as últimas de maior expressão. A textura ela varia, ela tem uma variação média de muito argilosa ou pouco argilosa. Então, Tati, como essas camadas se formam para compor o solo? Eu montei uma maquete da evolução do solo para que vocês possam compreender essa formação natural que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui nessa primeira divisória, aqui a gente tem a chamada rocha-mãe ou material de origem. E como o próprio nome diz, é a partir dela, é a partir dessa rocha, né? Esse pedregulho, na verdade, ele está simbolizando a rocha-mãe, né? Então, a partir dela é que se forma o solo. É a camada mais profunda de solo, seria a base, digamos assim, para vocês compreenderem melhor. A partir da rocha-mãe vão se formando as outras camadas, que quando formadas, elas recebem outros nomes que as diferenciam, né? Então, essas camadas, quando são formadas, elas recebem o nome de horizonte, né? Onde na maquete eu vou explicar cada uma delas para vocês. Então, essa aqui é a rocha-mãe. Agora a gente vai passar para a segunda divisória, onde a gente vai começar a verificar esse processo, né, que vai se formando. Então, após um processo chamado intemperismo, que seria o processo responsável pela fragmentação e decomposição da rocha, que vai ocasionar as camadas, né, vai ocasionar a transformação da rocha. Então, os principais agentes responsáveis pelo intemperismo são, por exemplo, a água, processo de evaporação, umidade, pressão e temperatura da rocha, ação de seres vivos, né, como bactérias, raízes e a decomposição de organismos. Então, essa primeira camada a se formar, aqui a gente pode visualizar a rocha-mãe, né? Eu já coloquei aqui pequenos pedaços, onde estaria simbolizando já a decomposição, e vai se formar uma primeira camada, que seria o horizonte C. É o horizonte de transição. É construído por rochas que começam a sofrer a ação do intemperismo. Esses torrões de terra, na verdade, eles estão simbolizando a rocha que começa a sofrer a ação do intemperismo e começa a se sedimentar, né? Ela começa a se partir para começar a formar o solo, né? Então, essa é a primeira camada que começa a se fragmentar. E agora a gente vai pular para a terceira divisória aqui, onde a gente tem uma fragmentação maior. Aqui nessa outra divisória, vocês podem observar que a gente vai ter a rocha-mãe, a gente vai ter a camada C. Esses torrões aqui, eles vão representar a camada C, onde a rocha já se fragmentou bastante, né? E agora ela vai formar a camada B, onde existe, na verdade, uma fragmentação ainda da rocha, mas já começa a aparecer o solo, né? Já começa a aparecer a porção de solo dentro da camada. Então, essa camada a se formar, a B, ela é de composição essencialmente mineral. Ela é formada pela acumulação de argila e também de hidróxidos de ferro e alumínio. O horizonte B é onde se há expressão máxima da cor característica do solo, bem como da sua estrutura. Aqui o solo ele já está bem mais fragmentado, como eu mencionei para vocês, né? Sendo representado por essa terra amarela pouco arenosa. O próximo
horizonte a se formar é o horizonte A. Então, aqui mais uma vez a gente vê a rocha mãe aqui apontada, aqui a gente tem o horizonte C, né, a camada C, depois a gente tem o horizonte B e agora a gente já vai ter o horizonte A, que inclusive aqui no nosso solo ele já sofre uma outra coloração. Então ele deixa de ser o amarelo e ele passa por um tom mais avermelhado, né? Esse horizonte. Então assim, o horizonte A ele é constituído por um material mais rico em matéria orgânica decomposta, né? É também chamado de solo umífero. Essa terra vermelha, como eu mencionei, ela é mais arenosa, então ela vai estar representando o horizonte A. Então aqui a gente percebe claramente, né, a tonalidade, diferenciando uma camada da outra. A última camada, ainda dentro dessa divisória, onde a gente já apresentou até a camada do horizonte A gente vai encontrar o horizonte O, que é representado por essa areia nesse tom mais escuro, né? Nesse tom mais escuro. Esse horizonte, ele é orgânico, formado a partir da decomposição de materiais orgânicos de origem animal e origem vegetal. É a última camada e mais superficial do solo e contém resíduos orgânicos como folhas, raízes, fauna, a terrinha mais escura representada aqui, como eu mencionei para vocês. Então, só abrindo a imagem para vocês terem, tá? Todas as camadas mencionadas. Gente, aquela outra maquete eu fiz para que vocês pudessem perceber melhor a diferença das camadas, né? Eu achei que visualmente aquela eu poderia mostrar e exemplificar para que vocês pudessem entender. Mas aqui, utilizando essa garrafa PET, eu fiz, na verdade, uma maquete de maneira vertical, né? Para que vocês possam perceber as camadas que o solo apresenta. Então, aqui, ó, a gente tem a rocha mãe, né? Como o material de origem, né? Aqui a gente vai ter o horizonte C, né? Que é a rocha que ela começa a sofrer as fragmentações, como eu mencionei para vocês. Então, ela é a rocha que começa a sofrer a transição e começa a se fragmentar. Aqui no horizonte B, a gente tem a rocha mais fragmentada, né? No horizonte A, aqui é possível perceber direitinho as camadas, né? Depois a gente tem o horizonte A, que já mudou a tonalidade da cor, como falado anteriormente, até chegar no horizonte O, onde a gente tem aqui a parte superficial, né, da terra, inclusive representada com matinho, que é a parte onde a gente pisa, digamos assim. Então, esta maquete foi para exemplificar como que o solo é constituído. Evidentemente, gente, não são assim em todos os lugares que a gente tem, na verdade, essa divisão de solo, né? Aqui mesmo, no meu bairro, a gente tem, na verdade, o solo até mais ou menos aqui, num determinado trecho do bairro. Ele vai até aqui, onde a gente tem a coloração um pouquinho mais de um tom amarelado, depois num outro tom, uma outra parte na nossa região aqui. A terra ela já é mais vermelha, visualmente, a parte de cima, e no outro bairro próximo, uns 5 quilômetros aqui da onde eu tô falando com vocês, então a gente já tem essa camada. Porém, também pode ser que essa camada superficial ela seja formada em outros horizontes, não necessariamente em todas essas camadas compostas, né? Porque como ele é o horizonte superficial, essa tonalidade que recebe, inclusive, uma composição orgânica maior, ela pode se formar também em cima dessas outras camadas, mas essas são todas as camadas que compõem o solo. Gente, a explicação mostrada, ela é para que vocês possam entender
que esse processo ocorre, mas ele não ocorre de maneira rápida, muito pelo contrário, ele é bem lento e demoram milhares de anos para que essas camadas elas sejam formadas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, onde vocês puderam aprender um pouquinho mais comigo hoje. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.